Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje, vamos aprender a diferença entre fórmula e função e como podemos utilizar as duas. Fórmulas se referem às fórmulas matemáticas, aquelas fórmulas algébricas que nós aprendemos na escola. Nós podemos utilizar o Excel para fazer cálculos. E as funções são comandos pré-determinados para que o Excel execute operações, inclusive fórmulas matemáticas. Então aqui nós temos uma colinha, né? Nas operações de adição utilizamos o sinal de mais, subtração o sinal de menos, que é o hífen no teclado, multiplicação o asterisco, né, que faz o sinal de vezes, a divisão a barra e a potenciação é o acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Então, por exemplo, numa soma de 2 mais 2, nós podemos ter o resultado dentro da mesma célula, ou então nós podemos ter cada número, né, ou cada algarismo em uma célula diferente e o resultado em uma terceira célula. Então, por exemplo, toda operação matemática começa com sinal de igual. É assim que o Excel entende que vai haver um cálculo ou uma operação. Vou digitar 2, sinal de mais, 2. Teclo Enter. Ele fez a soma, deu 4. Então aqui é a célula de representação, né, do número e aqui é o conteúdo, ou seja, o que tem nessa célula não é 4, é a operação de 2 mais 2. Se eu trocar aqui o número, por exemplo, vou apagar esse 2 e colocar 6, aí ele já atualiza para 8. Ok? E uma outra maneira de fazer isso, por exemplo, eu digito 2 aqui, vou apertar Tab, 2 nessa outra célula, digito igual, clico na célula que tem esse valor, sinal de mais, clico na outra célula que tem outro valor e teclo Enter. Se você utilizar dessa maneira, ao atualizar os números, por exemplo, se eu digitar aqui 5, ao teclar Enter, o Excel já vai atualizar o resultado que antes era 4. Agora ele passa para 7. Ou seja, essa é a forma de utilizar fórmulas matemáticas no Excel. Então, por exemplo, aqui nós vamos para exemplos práticos. Então, nós temos aqui umas vendas de um trimestre de uma empresa. Temos aqui o total de janeiro, o total de fevereiro e o total de março. Então, nós vamos somar isso daqui igual. Clico no valor de janeiro, mais o valor de fevereiro, mais o valor de março. Teclo Enter. Temos aqui um total de quase 600 mil reais. Então aqui para fazer o cálculo do imposto. Então vou pegar aqui o faturamento total foi esse valor. Eu posso digitar igual, clicar no valor e teclar Enter. Caso altere um desses valores, ele já vai mudar o resultado automaticamente, como nós vimos aqui. E para calcular, por exemplo, o imposto sobre o faturamento, eu posso fazer aqui uma multiplicação utilizando, ao invés de porcentagem, decimais. Então, por exemplo, eu digito igual, valor total de faturamento, vezes, eu quero 6%, que é imposto sobre o faturamento, 0,06. Aqui eu teria o valor de 6% em decimal. 6% é 35 mil e poucos reais. Ou seja, nós fizemos aqui uma conta de multiplicação, né, só que em casas decimais. E para ter o lucro líquido, aqui eu faço uma subtração, utilizo o sinal de menos. Então, igual, clico nesse valor, o valor total de faturamento, menos o valor pago de impostos, teclo Enter, tenho aqui o lucro líquido da operação. E a divisão? Eu posso utilizar a divisão para achar, por exemplo, a porcentagem. Quanto representa cada um desse total do faturamento? Então vamos lá, igual o valor de março dividido, né, a barra, pelo valor total. Teclo Enter, 0,36. Igual o valor de fevereiro dividido pelo valor total. 0,37. E o valor de janeiro dividido pelo total, que vai dar 0,25. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu somar esses valores, eu tenho aqui esse, mais esse,
teclo Enter, deu o resultado 1. Se eu colocar aqui em porcentagem, eu vejo que 1 em decimal é igual a 100%. 37%, 38%, 25%. Tudo bem? Essa é a maneira de utilizar as 4 operações. E a potenciação, por exemplo, eu digito aqui igual, número 2, aperto o circunflexo no meu teclado e digito o número. Aqui eu estou fazendo 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado 3 vezes, né, por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Ok? Então, se você quiser utilizar a potenciação no Excel, você pode utilizar o acento, o chapeuzinho do vovô, né, o acento circunflexo. Então, essas são as fórmulas matemáticas no Excel. Porém, nós podemos trabalhar com funções. Talvez a mais conhecida delas seja a função soma. Então aqui, vou apertar F2 nessa célula. Aqui nós selecionamos o primeiro valor, sinal de mais o segundo valor, sinal de mais o terceiro valor. Qual uma outra forma de fazer essa operação? Vou deletar aqui, digito igual soma. Ele já abre aqui as opções que eu tenho. Ele já dá uma prévia, ó, soma todos os números em um intervalo de células. Isso daqui é uma função do Excel. Vou apertar Tab e aí os argumentos da função, né, ou seja, a composição de uma função do Excel, cada função pode ter vários argumentos, ou seja, várias etapas, várias partes. No caso da função soma, eu seleciono quais valores eu quero somar. Eu quero somar esses valores. Clico, seguro e seleciono. Então ele aqui trouxe de B2, 2 pontos, até B4. Posso fechar o parênteses e teclar Enter. Ele soma da mesma maneira que se eu fizesse igual esse mais esse mais esse. Caso você queira somar outros valores, vou fazer aqui uma outra soma, eu posso fazer assim, igual soma, aperto o Tab, seleciono os valores, ele fez aqui do B2 ao B4, vou apertar ponto e vírgula, e aí eu seleciono um outro valor que eu quero que ele inclua na soma. Se eu quiser esse número 8, por exemplo, fecho parênteses, teclo Enter. Ele somou 8 ao valor total, olha só. No final aqui de 30, aqui ficou 38. Então, essa é uma função do Excel, ou seja, ao invés de você selecionar cada valor, se aqui tivesse os 12 valores, se tivesse, por exemplo, mês a mês de 5 anos, então seriam 60 valores. Ao invés de você selecionar um mais o outro, mais o outro, mais o outro, basta digitar soma e selecionar o intervalo entre células. Outra operação que não está aqui, mas nós podemos utilizar por meio de funções, é a raiz quadrada. Basta digitar igual raiz, aperto o Tab, qual o número que eu quero a raiz quadrada? Por exemplo, 9. Fecho parênteses, teclo Enter. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Ou então, fazendo aqui outro exemplo, igual raiz, digitei errado, igual raiz quadrada de 81. Fecho parênteses, vai dar 9. Ele me traz também números quebrados. Então, por exemplo, raiz quadrada de 80, ele deu esse resultado, 8,94 e outras casas decimais. Então, isso é uma função no Excel, tá? Quando você automatiza os seus cálculos, principalmente utilizando funções, então aqui eu fiz uma soma. Se mudar esse valor aqui de 151, por exemplo, na verdade a pessoa digitou errado, é 51.000, eu apaguei aqui um número, teclo Enter. Ele já atualiza os cálculos automaticamente. Por isso é importante utilizarmos fórmulas e funções no Excel. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Muito obrigado e até a próxima aula.